Graça e paz, queridos. Obrigado, Sandro, pastor Sandro, abençoado. Estou tão feliz porque fazia tempo, rapaz, eu estava até com saudade de pregar numa igreja grande, né? Famosa, igual essa aqui. Então eu me sinto agora importante, pregar numa igreja tão preciosa e famosa igual a de vocês aqui. Glória a Deus. Eu quero convidar você hoje para pensar em algumas verdades que, na minha opinião, elas são muito apropriadas pelo fato que a gente está começando 2017. E no começo de um ano, de um novo ciclo, eu vejo que é muito importante a gente rever, recordar algumas verdades fundamentais quando nós sonhamos e desejamos obter êxito na vida. Sempre nós começamos o ano novo dizendo feliz ano novo, muito sucesso, muita conquista, muita vitória. Eu acredito no poder da profecia, da declaração da fé, mas eu acredito que a fé ela tem que ser acompanhada de ações sábias, escolhas corretas. E hoje eu quero compartilhar com você algo que eu estou chamando de 3 atitudes indispensáveis para o êxito. Já falei um pouquinho disso aqui um tempo atrás numa conferência do MDA. Se você esteve lá, está aqui de novo, talvez Deus queira repetir tudo de novo para você. E eu queria te convidar para abrir a palavra na segunda carta que Pedro escreveu, segunda carta que o apóstolo Pedro escreveu, no capítulo 1, dos versos 5 a 9. Eu chamo isso aqui de a receita do bolo do sucesso. Todo bolo, toda boa comida tem uma boa receita, uma medida certa, os ingredientes indispensáveis. E Pedro vem assim, debaixo de uma graça, de uma inspiração do Espírito Santo, e faz aqui uma exposição muito interessante. Diz assim a partir do verso 5, 2 Pedro, de 1 a 5, Pedro 1, 2 Pedro, 1 capítulo, versículo 5 até o 9. Diz assim: por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, e a perseverança, a piedade a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Versículo 8 diz: porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, vendo só o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Veja que o apóstolo Paulo fala que o êxito, para você se tornar uma pessoa de sucesso, que é o contrário de inoperante e improdutivo, ele fala que você precisa empenhar-se, trabalhar no sério, com firmeza, com determinação, para agregar, para acrescentar à sua fé mais algumas coisas. Às vezes nós pensamos, tudo que eu preciso é fé. Mas Pedro está dizendo assim, você precisa entender que tudo começa com a fé. Obviamente o justo vive por fé. E ele está dizendo assim, mas é preciso acrescentar à sua fé mais algumas coisas. Não basta só falar, eu tenho fé. A fé é a base, é o pontapé inicial. Você já entregou sua vida para Jesus, você já crê. Mas aí ele vem e diz, você precisa acrescentar, agregar à sua fé virtude. Eu não vou aqui detalhar, me deter nesses outros ingredientes, mas eu quero extrair daqui
algumas verdades, alguns princípios que podem então ser agregados à nossa fé, que vai como resultado nos tornar crentes, como disse o apóstolo Paulo, que não serão inoperantes e improdutivos. Pelo contrário, vão ser pessoas que vão saber fazer a coisa, que vão alcançar um nível de conquista, e não só no aspecto ministerial, porque essas verdades não se aplicam só para quem lidera uma célula, para quem está envolvido no ministério. Isso aqui são verdades que você vai poder aplicar em todas as áreas da sua vida: vida profissional, sua vida financeira, na sua vida familiar, na sua vida de relacionamentos, enfim. O que eu quero compartilhar hoje não é nada novo, muito menos profundo, mas é fundamental. Eu quero falar da primeira coisa que ele diz aqui que você precisa agregar à sua fé. Ele diz que você precisa agregar à sua fé o conhecimento. Fala conhecimento. Porque existem muitos crentes que até têm fé. Eu creio e declara, mas não tem conhecimento. Na verdade, uma fé ignorante não te leva a lugar nenhum, porque a sua fé tem que ser baseada em verdades, tem que ser firmada em revelações. E ele diz que o conhecimento é muito importante. Então eu tenho fé, mas eu tenho que correr atrás do conhecimento. Algumas pessoas que colocaram de lado a atividade da busca do conhecimento. Eu tenho falado por jovens, eu me preocupo com essa geração, porque a tendência dela é ser uma geração sem informação, sem revelação, porque ela está vivendo muitas distrações. É aquele povo que passa o tempo todo assistindo e vendo abobrinhas. Então tem uma cabecinha oca, não sabe, é um cara desinformado. Você senta com um jovem hoje de 18 anos, aí você fala assim: você sabe o que está acontecendo na Síria? Você fala: Síria, o que é isso? É um caranguejo aqui. Ele está desinformado. Tem muita gente que vai fazer uma prova de conhecimentos gerais e está apanhando, porque não sabe, está por fora. Hoje é raro você encontrar um jovem assistindo um jornal para aprender, para saber, ter conhecimento de político, conhecimento econômico. Agora, não estou falando só desse conhecimento intelectual, mas o conhecimento principalmente dos princípios da palavra de Deus. Provérbios capítulo 4 fala o seguinte: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que tu possuis, adquire o conhecimento. Você sabe, eu admiro uma pessoa que ela sabe, que ela tem conhecimento de causa, que ela se debruçou, que ela foi atrás, que ela tem revelação, que ela tem conhecimento, que ela estudou. E Paulo está dizendo, o Pedro está dizendo que é um pré-requisito, um item nesse conjunto de coisas que você precisa agregar, embutir na sua fé. Porque tem muita gente que fala: eu só preciso ter fé, só preciso ter fé. Pedro que está dizendo, inspirado ao Espírito Santo, que você tem que acrescentar à sua fé conhecimento. Amém ou não amém? Conhecimento. Olha o que a palavra de Deus fala, Provérbios 18, 15 diz: o coração do entendido adquire conhecimento, e o ouvido dos sábios busca conhecimento. Teve uma época que a Igreja da Paz estava engatinhando nessa questão de célula. E eu
eu tinha um desejo, e tenho, graças a Deus, até hoje, para aprender. Eu gosto de ler, eu gosto de estar por dentro, eu gosto de me aprimorar, eu gosto de conhecer as coisas novas nessa área de informática, eu gosto de saber. Porque de repente, eu tenho aprendido o seguinte: Deus sempre vai usar alguém que sabe para poder fazer algo naquela direção. E o conhecimento, eu costumo dizer que o conhecimento na nossa vida é como o fio de um machado. Qualquer um de nós aqui, se nós tivéssemos uma missão de derrubar uma árvore grossa, e alguém chegasse e falasse: ó, está aqui esse machado para você derrubar, e você tivesse a opção entre um machado amolado e um machado enferrujado, desamolado, que não viu um esmeril por uns 10 anos, você pegaria o qual para derrubar aquela árvore? O enferrujado ou o amoladinho? Se você é esperto, você vai pegar o amoladinho. Agora, se tivesse um enferrujado, um machado amolado e uma motosserra Steel, daquela, você vai pegar o qual dos três? O enferrujado, o machado ou a motosserra? Você não é bobo? Deus também. Deus também. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje você chega numa empresa, vamos supor, para pegar um emprego. Vamos pegar aqui um cara, um exemplo. Estão precisando de um patroleiro, uma construção de estrada. E aí o camarada chega lá, primeiro candidato, 15 anos, sabe mexer com patrol. Ele é bom, 15 anos já trabalhou nas melhores empresas. A chance desse cara pegar um emprego é muito grande, ele tem muita experiência, é considerado um dos melhores. Só que chega um segundo candidato, que o cara tem também uns 12, 15 anos de experiência, com um adicional, ele fala inglês. Aí chega um outro, terceiro candidato, ele sabe dirigir patrol, ele tem muita experiência também, fala inglês e também não só sabe dirigir, ele também é mecânico de patrol. Eu te pergunto, qual a empresa vai conquistar, vai contratar? Então, gente, quando Pedro diz acrescenta o conhecimento, para que você não seja infrutífero e inoperante, ele está dando uma dica muito inteligente para nós aqui. Nós não podemos chegar ao ponto de pensar assim: eu não preciso mais aprender. Eu não gosto de ouvir alguém que está com 50 anos e fala assim: o que eu tinha que aprender, eu já aprendi. Pelo amor de Deus! Você sabia que alguns começam a prosperar e ganhar dinheiro a partir dos 50, 60? É quando começa o negócio a dar certo. Tinha uma irmã lá em Boa Vista que ela passava roupa para a gente. Aí sabe o que ela fez? Ela fechou o fundamental, passando roupa. Passou um tempinho, ela fechou o ensino médio, passando roupa. Quando foi um dia desses, nós chegamos lá, ela disse: pastor, estou concluindo a minha faculdade. Uma coisa eu tenho certeza, ela não vai terminar passando roupa. A não ser que ela monte uma lavanderia, uma das melhores, para lavar e passar roupa. Deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes nós temos esperado que Deus faça alguma coisa. Senhor, quando o Senhor vai me abençoar? E Deus está olhando, falando, esperando você se movimentar. Deus está esperando você dar um passo. Deus está esperando você fazer alguma coisa. Há 3 atitudes quando o assunto é aprendizado. Primeiro, atitude de arrogância, atitude de falsa humildade e atitude de honestidade. Qual dessas atitudes está presente na sua vida? Do arrogante é: eu já sei tudo. Da falsa humildade é: eu não sei nada.
E do honesto é: eu já sei algumas coisas, mas preciso aprender muito mais. Amém? Você é arrogante, falso humilde ou honesto? Há 3 atitudes quando o assunto é aprender com os outros: presunção, insensatez e sabedoria. Qual dessas atitudes costuma ter você quando se trata de aprendizado? O presunçoso diz assim: ninguém pode me ensinar nada. O insensato diz: alguém pode me ensinar tudo. Cuidado. Eu aprendi uma frase com o pastor Ebe. Ele diz assim: nós temos semente aberta, mas nem tanto ao ponto do miolo cair. Então, cuidado. Mas o sábio, ele diz assim: todos podem me ensinar alguma coisa. Só há um tipo de pessoa que não precisa aprender mais nada: aquelas que pensam que já sabem de tudo. Deixa eu te falar algo. Quando a Bíblia diz que eu tenho que acrescentar a minha fé conhecimento, Deus não está brincando, não. Nós temos que parar para aprender, para estudar. Nós não podemos parar. Então, eu acredito o seguinte: se Deus te chamou, e eu creio que Deus te chamou, me chamou para um propósito profético, eu tenho que descobrir isso, e eu tenho que mergulhar de cabeça naquilo e me tornar, no mínimo, o melhor para a glória de Jesus. Chega de coisa meia boca, meia sola, pela metade. Um músico que toca mais ou menos, um mestre que ensina mais ou menos, uma dançarina que dança mais ou menos, um líder que lidera mais ou menos, um contador que conta mais ou menos. Nós temos que sair da linha da média para a glória de Jesus. Se você quer ser um pastor, não aceite a ideia de ser um pastor mais ou menos. Deixa eu te falar, é difícil aprender quando também nós só estamos querendo ensinar. Isso é uma barreira para o aprendizado. Sabe aquele tipo de gente que tudo que ele quer na vida é ensinar? Eu aprendi que se nós queremos um dia nos levantar para ensinar, nós temos que aprender a sentar para ouvir. Antes de você se levantar para ensinar, você precisa sentar para aprender. Você sabe que eu descobri que a principal tarefa de alguém que ensina é aprender. A principal tarefa de um professor é estudar. Não importa para que Deus te chamou, você vai precisar acrescentar conhecimento. Só há um momento na vida no qual as pessoas não podem nos ensinar alguma coisa: é quando não temos mais vontade de aprender. Olha, querido, eu espero que não tenha ninguém aqui nesse auditório que perdeu a vontade de aprender. Porque se você perdeu a vontade de aprender, é provável que o seu dia esteja próximo para você ser levado para a glória. Porque a lógica de Deus permitir você continuar aqui, para quê? O pior estágio na vida de um líder é quando nada mais pega o coração dele. Sabe aquele tipo de crente que ele está ouvindo uma pregação, ele fala assim: eu já sei disso, eu já ouvi isso, eu já li isso, eu já até preguei sobre isso. É aquele coração de borracha que bate e volta. Nós não podemos nos permitir chegar nesse estágio da vida. Nada mais é novo para ele. Elas se tornam pessoas inalcançáveis. O pastor Ebe trouxe uma palavra agora no retiro muito forte sobre falando, né? Você tomando cuidado que a sua palavra seja uma palavra que edifica. Aí a minha esposa foi lá agradecer ele. Que palavra, pastor, Efésios 4, 29. E eu cheguei falando assim:
Mas comigo não falou nada, só de brincadeira. Mas o pior é que tem alguns que não é brincadeira não. Ele sai do culto e fala assim: hoje eu não aprendi nada, hoje a palavra não me tocou em nada. E a gente tenta jogar a culpa para o pregador, para aquele discipulador. Eu já vi pessoas que falaram para mim, na frente do discipulador: fiquei 1 ano com ele, pastor, não aprendi nada. E a tendência é a gente pegar aquele discipulador e pregar na cruz. Crucificar, não aprendeu nada, como é que pode? Sem vergonha, não ensinou nada para ele. Mas na verdade a gente tem que crucificar o discípulo, porque se ele não aprendeu nada, a culpa é do discípulo. Porque quando você quer, meu irmão, até um cachorro pode te ensinar algumas coisas. Tem cachorro que está hoje sendo treinado para ajudar pessoas. Eu estava na Itália e aí ia passando um ceguinho com um cachorro. O ceguinho reconhecia a fragilidade dele. Ele sabia que mesmo que ele não era um cachorro, mas o cachorro tinha algo que ele não tinha: visão. Então aprendeu com o cachorro. E foi interessante que quando chegou na hora do sinal vermelho, o cachorrinho parou. Quando o sinal abriu, até hoje eu queria entender que cachorro é aquele. Porque tem gente que atravessou o sinal e morreu. Se tivesse um cachorrinho do lado dele para ensinar a diferença entre o verde e o vermelho. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Nós temos que entender o seguinte: algumas atitudes que nós precisamos ter quando nós queremos viver aprendendo. Primeiro, faça do aprendizado uma paixão na sua vida. Faça do aprendizado uma paixão. O problema com algumas pessoas é que elas passam a ocupar os cargos com os quais tanto sonharam, alcançam as metas que estabeleceram para suas igrejas ou para a sua vida pessoal, conquistam os títulos que eles almejavam e chegam ao seu destino final e se acomodam. Você pode pensar, se você fosse escolher em qual médico você iria fazer uma consulta, aquele que terminou a faculdade, fechou os livros, colocou na estante e está lá tentando tirar uma de médico? Ou você ia querer escolher um médico que depois da faculdade continua estudando, fazendo uma pós, fazendo uma residência, lendo livros, indo para os congressos, se aprimorando? Esse que parou de estudar, depois dos 5 anos, a consulta dele é R$100. Esse que continua estudando é 600. No qual você quer ir quando o seu caso é grave? Sabe, queridos, Deus está dizendo hoje para mim e para você: se você quer fazer a diferença, seja um apaixonado pelo conhecimento, seja um apaixonado por aprender mais. Faça disso uma paixão na sua vida. Quem para de aprender, para de crescer. Se você já chegou a um ponto na sua vida que você pensa assim: já cheguei onde eu estava, onde eu queria estar, cuidado, porque Deus pode entender que você está dizendo para mim: chegou, Senhor, me leva. Eu estou querendo te dar um choque aqui de 220 para você, neste 2017, tomar uma decisão, falar: eu vou aprender mais neste ano. Segunda coisa, reconheça que em cada pessoa que encontramos existe algo que podemos aprender, até mesmo com os menos prováveis. Você pode aprender com alguém alguma coisa. Eu gosto do que esse cara falou. Ele diz assim, esse Ralph Waldo é um filósofo, não conheço, mas eu ouvi essa frase e gostei. Ele diz assim: nunca encontrei um homem que não fosse superior a mim em alguma coisa. Eu nunca encontrei um homem que não fosse superior a mim em algum aspecto. Ou seja, você está do lado de alguém, com certeza, que
no mínimo, pelo menos em uma coisa, ele é superior a você. E eu sugiro que você sente, faça amizade, para você aprender aquele pulo do gato que esse cara sabe. Agora deixa eu dizer outra coisa para você. Uma vez eu acompanhei o pastor Eibe para Osasco, fomos pregar numa igreja lá. Fomos pregar não, ele foi pregar e me levou. Como um motivador e levantador de líderes, ele me levou. Para minha surpresa, quando chegou lá, ele disse: Sabá, eu quero que você fale também uma palestra aí. Quase que eu falo: meu Deus, me ajuda. Ou como alguns novo convertido ia dizer: minha Nossa Senhora. Aí tudo bem, comecei a pensar, a orar e tal, porque nessas horas eu costumo dizer que você quer ver um crente orando, pede para ele ou pregar ou chama ele para expulsar um demônio. O cara está lá na boa e tal, aí fala assim: irmão, vamos ali expulsar um demônio. Aí, como eu não sou diferente dos crentes, comecei a orar em línguas, meu irmão. Eu não orava em língua, eu implorava em línguas. E aí, para aumentar o meu desespero, naquele almoço tinha um cara lá, no almoço. Sabe quem estava lá? Russell Shedd. No almoço. Mas tem aí, tudo bem, almoço. Quando nós chegamos na igreja, o pastor Eibe falou assim: você vai ministrar a primeira. Que eu olho, quem está lá? Russell Shedd. Aí, irmãos, eu tive que parar de olhar para aquele lado. Eu não olhava mais para lá, eu só falava para cá, para esse povo. Ignorei completamente aquela fileira de cadeiras lá. Mas para minha surpresa, Russell Shedd, para quem não sabe, já está na glória, foi esse mês agora, eu acho, né? Mas um homem, ele era considerado um dos maiores teólogos. Tem Bíblia com anotações do Russell Shedd. O Russell Shedd estava com um caderno daqueles, como diz a mamãe, de arame, anotando coisas. Eu olhei assim, não acreditei. Eu pensei que ele só estava rabiscando uns desenhinhos. Ele estava olhando para mim e anotando. E eu me perguntei: o que ele está anotando? As heresias, Mas naquele dia, enquanto ele dizia que estava aprendendo comigo, eu aprendi com ele. Que não importa qual nível você chega, em qual estatura de conhecimento você chega, você sempre pode aprender com alguém. Então eu quero te desafiar a uma terceira coisa aqui: desenvolva relacionamentos com pessoas que têm um potencial para levar você a experimentar crescimento. Aproxime de pessoas que têm algo para acrescentar na sua vida. Isso é muito importante. Eu aprendi algo lendo aquele livro Liderança Corajosa, do Bill Hybels. Ele diz o seguinte: que aprender é um exercício dos sábios. John Maxwell fala uma coisa também no seu livro, que ele diz assim: quando ele ficava sabendo de um líder, de um pastor, de um executivo que estava sendo bem sucedido, ele fazia de tudo para marcar uma hora, ele prometia até de pagar aquele tempo. Quanto você cobra? Ele pagava, pegava um avião, ia para aquela cidade, só para ficar com aquele camarada por 1 hora, 2 horas, para gastar tempo, para aprender. E aqui vai a quarta coisa: aprenda a fazer perguntas. É fácil a gente saber quando a pessoa é apaixonada pelo aprendizado. Quem não é apaixonado pelo aprendizado, ele fica falando dele, fica falando dele, fica contando o que ele já fez, o que ele é, onde ele está, de onde ele veio. Mas quem é apaixonado pelo aprendizado, ele fica perguntando: e aí, como foi que você fez?
Me conta aí. Ele vai enchendo o cara de perguntas. O pastor Ebe é um exemplo. Ele pega um avião para ir para uma igreja só para aprender. Agora em São Paulo, dia de domingo, não conte para ninguém, mas a gente não congrega na Igreja da Paz. A gente vai para as outras igrejas e a gente fica lá, observando. A gente leva nossos filhos, nossas esposas, fica lá. Até abril do ano que vem, desse ano, né? Vai ser uma agenda nossa, ir para as igrejas, aprender. Termina, a gente dá um jeitinho de aproximar do pastor, e sabe o que a gente faz? A gente enche o pastor de perguntas. E como é que é aqui? E que horas que é? Esse negócio aqui, e por que você faz esse horário? E por que isso? E por que aquela placa ali? E o pastor deve perguntar, quem são esses doidos que vieram me entrevistar aqui, né? Alguns já conhecem o pastor Ebe, que ele nem consegue se disfarçar pelo meio. Mas olha esse nível. O pastor Ebe poderia chegar lá e falar assim, rapaz, eu já vai começar, eu já fiz 2 igrejas crescer poderosamente. Mas ele está escolhendo por um ano, vão aprender, vão fazer perguntas. Eu falava lá na nossa igreja, dentro da nossa igreja, tem um camarada que é uma área que está arrebentando, multiplicando célula, e eu sou aqui um supervisor de setor. Eu estou vendo o cara arrebentando, o cara era líder de célula, já passou por mim. E ao invés de eu ir lá aprender com ele, eu fico sentindo aquela dor, bem aqui. Eu fui em Boa Vista, tinha um pastor usando essa pulseira, eu falei, que pulseira é essa? Ele disse, é para dor. Tem um negócio do magnético aqui, que quando você põe a pulseira, a dor passa. Eu falei, eu quero, porque eu sinto dor de cotovelo de vez em quando. Ao invés de você ir lá aprender com o camarada, como é que foi isso? E, número 5, se abra para novas coisas. Liberte-se do sofisma, de que você já sabe tudo. Eu acho que vocês já viram, mas, como disse Salomão, não há nada novo debaixo do sol. Vamos ver de novo? É um vídeo. Será que o pessoal lá consegue jogar o vídeo da mosca? Há um videozinho interessante que me trouxe uma lição forte. Penúltima história, 2 moscas. E as 2 no desequilíbrio, uma deu de contra com a outra. E quando deram de contra uma com a outra, as 2 caíram dentro do copo de leite. Daqui a gente não sai. Eu já vi um bocado de mosca morrer assim. Aí a outra disse assim, não! O que você está pensando em fazer? Por que você está falando isso? A outra disse, é porque é uma luta inglória, uma luta insólita. A gente vai tentar sair, a gente não vai conseguir voar. A outra disse, pois eu vou tentar. Eu vou morrer, eu já vou morrer mesmo, vou desistir. E a outra disse, não! Adeus, foi bom comer aquelas coisas que não prestavam com você. E foi morrendo, e a outra, não! E a mosca morreu. E a outra que ficou aqui disse, eu vou morrer, mas eu vou morrer tentando me salvar. Eu não vou me entregar assim não. E sabe o que ela fez, minha amiga? Ela começou a bater no leite. E começou a se mexer no leite. E começou, continuou. E quando ela estava fazendo assim, o leite foi esquentando e foi criando uma nata onde ela estava. A nata foi ficando dura. Aí ela subiu na nata, se secou. Agora eu vou sair daqui. Ela subiu na nata e foi voar. Se salvou, porque perseverou. Outro dia, a mesma mosca estava voando. Aí passa e desequilibrou, pum, caiu dentro do copo de novo, do outro copo, né? Quando ela caiu, uma outra mosca pousou lá na beira do copo. Ei, não tem esse canudo aí perto de ti? Sobe pelo canudo. Aí a outra já tinha passado por uma experiência anterior e disse assim, para de se meter na minha vida, sai daqui. Aí a outra disse, eu queria ajudar. Vai ajudar a sua família, não vem me ajudar não. Se metendo na vida das moscas, eu, hein? Pensa que a gente não sabe das coisas. Aí ela fez assim, começou a se bater, e morreu afogada na água. É que agora não era mais no leite, era na água que ela tinha caído e ela estava agindo como se estivesse no leite. O tempo vai passando e nós às vezes ficamos parados no tempo, não queremos evoluir. Pensamos que as coisas que funcionavam há 10 anos ainda estão funcionando hoje. Pessoal, cuida de te aperfeiçoar. O mundo hoje é de quem aprende coisas novas e sabe transmitir às vezes uma coisa antiga com uma roupagem nova. O mundo é esse. Uau!
Segunda atitude, é preciso aprender a perseverar. Se você for lá na listinha de Pedro, ele diz: agregue a sua fé, virtude, conhecimento e também a perseverança. Em outras palavras, a palavra de Deus está dizendo: você pode ter fé, mas se você não for um cabra que aprende a perseverar, sua fé não pode te levar muito longe, não. Então, o que você costuma fazer depois que te dizem que não tem mais solução? O que você costuma fazer depois que as forças desaparecem e o ânimo mingua? O que você costuma fazer quando algo está demorando para acontecer? O que você costuma fazer quanto mais você cava, mais a água não aparece? O que você costuma fazer quando te dizem que você não leva jeito para aquilo? Você desiste ou você engata uma primeira e sobe a ladeira? Sabe, meus amados, Abraham Lincoln tem uma frase que eu gosto, que ele dizia assim: posso andar devagar, mas nunca para trás. Nós temos que entender que é para frente. Paulo diz: esqueça, meu filho, o que aconteceu lá para trás e avance para frente. Quem anda para trás é caranguejo. Você come caranguejo, você não é caranguejo. Você foi chamado para perseverar. Eu aprendi que cada estágio, cada etapa da vida, da visão que nós praticamos, dos sonhos que nós perseguimos, de tudo aquilo que Deus quer nos dar no ministério, dos filhos que nós estamos criando, dos discípulos que nós estamos formando, são situações que vão exigir de nós perseverança. Nós não podemos desistir. Nós vivemos numa sociedade que ela é marcada por essa característica da desistência. É impressionante a quantidade de gente que começa um curso e a quantidade de gente que forma do curso. O que tem de gente desistindo do casamento, desistindo do filho, desistindo do ministério, do chamado, da célula. É impressionante. E eu entro em desespero, porque eu aprendi uma coisa: termine o que você começou, vá em frente, tenha como lema na sua vida: ou vai ou racha, ou então estoura a tampa da caixa. E que quando o negócio apertar, você tem que lembrar daquela música lá dos anos 60. Pode vir quente, que eu estou fervendo. Essa é a posição. Nós não fomos chamados para retroceder. A Bíblia diz: nós não somos daqueles que retrocedem. E se retroceder, diz o Senhor, a minha alma não tem prazer nele. Uma vez, um amigo pastor estava contando que ele mandou um determinado obreiro, pastor da igreja dele, para uma certa cidade para começar a igreja. E aí, depois de 6 meses, aquele pastor falou: que é difícil, o negócio aqui está difícil, eu quero voltar. O pastor dele falou assim: é o seguinte, eu posso te trazer de volta, mas vou te dizer uma coisa: se você não presta aí, você não vai prestar em lugar nenhum. E eu lembrei disso porque o Dório, o pastor Dório, a pastora Jô, também aqui, fica em pé aí. Esse casal, nós enviamos lá de Boa Vista para Venezuela. Pensa num desafio. Era na época do Chaves, né? Hugo Chaves. Aí eles oraram, morreu. Aí pode sentar, meu filho. E eles estão lá, irmão. E agora a Venezuela está com maduro. Eu falei: não esquenta, porque a hora da colheita é quando está maduro. E eu lembro falando para o Dório mais ou menos alguma coisa assim: meu irmão, se você não der certo lá, você não vai dar mais em lugar nenhum. É aí mesmo. Aguenta firme. Porque
nós temos a tendência de fugir quando a porca enrola o rabo. E nós fomos chamados para perseverar. Vou lhe dizer algo: eu não conheço ninguém, por mais inteligente que seja, por mais competente que seja, por mais bem preparado que seja, por mais profundo e conhecedor do assunto que seja, por mais íntimo que seja com Deus, por mais santo que seja, que não tenha experimentado situações na vida que foi preciso lançar mão da perseverança, da determinação, como um único meio para superar aquela situação, para enfim experimentar uma nova etapa e um novo nível da vida. Então, todos nós vamos precisar, ou já precisamos, aprender o segredo da perseverança. Deixa eu te dizer uma coisa: nenhuma viagem é de um passo só. Todas vão requerer vários passos. Deixa eu te falar, toda vitória é fruto de lutas. Ninguém prospera, ninguém se torna um grande pastor, um grande líder, um grande empresário, um grande jogador, um grande médico, um grande advogado, sem perseverança. Em algum momento da vida, você vai precisar continuar. A Mariléia, minha esposa, logo que eu a conheci, nós nos conhecemos na faculdade, e naquela época ela estava no auge do atletismo, ela era nadadora, e aí ela foi desafiada a atravessar o rio Tapajós, ali quem conhece Santarém, na época da cheia, da Ponta Negra, tinham que nadar até chegar onde é a Capitania dos Portos agora, a água ali no Cais, no Arrimo, e ela teve que treinar no sábado à tarde, treinou essa distância, e domingo ela competiu. E ela ganhou em primeiro lugar entre as mulheres. Mas você sabe o que ela conta? Que tinha hora, meu irmão, que ela estava nadando, que as forças do braço, a correnteza levava ela para cá. E ela era acompanhada, eles eram acompanhados por aquele barquinho, por uma voadeira. E ali, aquele barquinho lá perto, e ela olhava para aquele barquinho, que tentação. Será que eu paro? Será que eu desisto? As pernas cansadas, e o pescoço para um lado, e o pescoço para o outro, e as mãos, e o braço cansado, e ela olhava, a capitania ainda estava longe, e o barquinho estava tão perto. E ela tinha que decidir, ou a capitania, ou o barquinho. Ou a capitania, ou o barquinho. Os fracos pegam o barquinho, os valentes falam, só paro na capitania. Deixa eu dizer uma coisa: você não derrubará gigantes que nunca enfrentou. Você só será conhecido por uma das duas maneiras: por ter sido vencido por gigantes, ou por ter vencido gigantes. Você vai ser lembrado, quando você estiver passando, falar, oh, aquele lá, está vendo aquele lá? Ele desistiu do curso. Está vendo aquele lá? Ele entregou a célula. Está vendo aquele lá? Ele parou com o projeto. Ou você vai ser lembrado, está vendo aquele lá? O cara foi lá e conseguiu. Você vai ser lembrado por uma das duas coisas. Você vai ser lembrado por alguém que conquistou, perseverou, ou alguém que desistiu. E como diz o hino da Igreja Católica, a decisão é tua. A decisão é tua. Põe isso na sua cabeça. Tudo que está dando certo hoje, que a gente agradece, que existe, é resultado da perseverança de alguém. E para terminar, a última coisa que eu quero te falar hoje é: aprenda a recomeçar. Fala, pastor, não é a mesma coisa? Não, perseverar é quando você está em cima do cavalo ainda. Você precisa continuar remando. Você precisa continuar correndo. Eu tenho algumas imagens, eu não vou mostrar hoje, dessas corridas de maratona. Eu acho o atletismo, o esporte, uma atividade que nos inspira nessa questão da perseverança. Isso é perseverar. Outra coisa é quando você desistiu, e aí ainda tem uma segunda chance
é aprender a recomeçar. Sabe, queridos, os grandes líderes, os grandes atletas, os grandes campeões, são, na maioria das vezes, pessoas que recomeçaram. E nesse particular, eu sou admirador do Pedro, porque Pedro, por causa da pisada na bola dele, ele chegou a um ponto de desistir do ministério e voltou a pescar. Jesus já tinha chamado ele para ser pescador de homens, mas porque ele negou Jesus, ele entrou num nível de depressão, de desânimo, que ele foi pescar. Olha o que Pedro teria perdido, o que nós teríamos perdido. Por isso que ele pôde escrever essa carta agora falando com a gente, porque ele teve que aprender a recomeçar. É fácil recomeçar? Eu costumo dizer que é mais fácil continuar perseverando, para você não ter esse stop. Você tem que continuar. Mas pastor, eu não consegui perseverar. O que eu faço agora? É hora de recomeçar. Talvez Deus está te chamando para voltar a liderar, a voltar a cantar, voltar a dançar, voltar a evangelizar, voltar a orar, voltar a estudar, voltar a fazer alguma coisa. Não é fácil. Foi preciso Jesus marcar um encontro com Pedro lá naquela praia e falar: eu te quero no ministério. Sabe, queridos, eu tenho encontrado pessoas que pisaram na bola, que fracassaram, e então eles se fecharam em copa. Eu costumo dizer que são pessoas que um dia o galo cantou na vida deles. Talvez o galo já cantou na sua vida, porque o galo fala de um registro de uma memória de derrota. O galo cantou na vida de Pedro, marcando um momento de baixa, de derrota. Mas eu quero te dizer uma coisa: você pode ouvir um outro cântico, um outro canto, o canto não do galo, o canto da vitória. Você pode aprender a recomeçar. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Que em 2017 você aprenda a aprender, aprenda a perseverar e aprenda a recomeçar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Sandro quer que a gente ore, então vamos orar. Você quer receber uma oração hoje, para que o Senhor possa turbinar você para 2017? Então vem aqui na frente, pastor Sandro, vem aqui na frente. Você que é líder, você que quer ser líder, você que foi líder, você que não é mais líder, você que é gente, você que quer ter uma vida de sucesso, você quer romper como pessoa, como profissional, como empresário, você que quer recomeçar, talvez o pecado te travou, uma queda, uma derrota, talvez você está vivendo um tempo onde você vai ter que aprender a engatar uma primeira e subir essa serra. Mas hoje o Espírito Santo, Ele é especialista em nos dar esse novo gás, essa força, que muitas vezes, quando a nossa perna está bamba e nossos braços estão fracos, vem do alto uma força que nos empurra para frente. E o Espírito Santo, Ele é especialista em produzir em nós esse sentimento. Eu quero te desafiar a continuar cavando. Eu quero te desafiar a continuar aprendendo. Eu quero te desafiar a recomeçar hoje. Talvez hoje o Senhor está produzindo em você aquele mesmo sentimento do filho pródigo. É hora de recomeçar. É hora de voltar para a ativa. É hora de voltar para aquele ponto que eu nunca deveria ter saído. É hora de voltar para aquela posição que eu nunca deveria ter deixado. Senhor, obrigado por 2017.
Eu não vejo somente como um novo ano, eu vejo como uma nova chance. Eu vejo como uma nova oportunidade de entrar numa nova dimensão, num novo nível, numa nova experiência contigo. Deus, eu quero clamar hoje sobre a minha vida e dos meus amados irmãos nesta noite. Que venha sobre nós esse vento impetuoso, que nos renova, que nos faz aquele salto, como aquele cego Bartimeu deu um salto, jogou aquela capa da derrota, da cegueira, da paralisação, e disse: eu vou clamar pela minha visão restaurada. Hoje Deus está restaurando visões. A capa, o estigma de mendigo, paralisado, dependente dos outros, está caindo por terra na sua vida. Hoje Deus está te chamando para você continuar a corrida que está proposta. Ele não te chamou para você fazer uma história de derrota, Ele te chamou para você escrever uma história de inspiração. Seus filhos, seus netos vão ver e ouvir sobre você, e você vai ser uma inspiração. Que você não desistiu do seu casamento, você não desistiu do seu chamado, você não parou no meio do caminho, você não se rendeu diante da dificuldade, você perseguiu os seus sonhos, os alvos e planos de Deus para a sua vida. Você voltou a sonhar. Se você é jovem, criança, a Bíblia diz que o Espírito Santo virá sobre nossas vidas, e os nossos filhos terão visões. Jovens, o Senhor está te chamando para você voltar a ver coisas grandes. E se tem alguém aqui que acha que já estava no tempo de parar, o Senhor está dizendo: os velhos sonharão. Há coisas para você fazer te esperando, coisas grandes. O ministério de Moisés começou quando ele tinha 80 anos. Foi aí que a cobra começou a fumar. Foi aí que ele começou. Caleb tinha 80 anos quando ele disse: me dá, Josué, eu quero Hebron, eu vou conquistar essa montanha, eu vou matar os gigantes que tem lá. Eu quero orar por você. A unção de matar gigantes, a unção da perseverança, o espírito do medo e da covardia sai agora. Eu chamo o espírito de intrepidez, porque o Senhor diz a sua palavra: Ele não tem nos dado o espírito de temor, Ele não nos tem dado o espírito de medo, de amedrontamento. Ele tem nos dado o espírito de ousadia. Ele tem nos dado o espírito de ousadia. Eu quero declarar: você estará no pódio, porque você aprendeu a perseverar. Eu quero declarar que você vai alargar o seu conhecimento, você vai estar entre os melhores. E a Bíblia diz: aquele que é perito no que faz, vai estar perante os reis, vai estar servindo perante os reis. Eu quero declarar: você vai ser o melhor na sua área. Você vai buscar esse conhecimento, você vai cooperar. O Senhor está dizendo hoje: agregue, acrescente a sua fé, perseverança, conhecimento, virtude, domínio próprio. O Senhor quer fazer de você um crente operante. Receba isso. Pai, eu peço agora essa unção do Espírito Santo, esse derramar do Espírito sobre toda a carne, que nos faz ousados, que fez de Pedro medroso, que fez de um Pedro acovardado, que fez de um Pedro que estava trancado, um pregador ousado, um apóstolo